Método é o quê? É o caminho para você atingir a meta. Qual que é a meta? Passar em medicina. A meta é ser médico. Então, o método é o caminho para a meta. Então, quando eu estou falando de método, eu estou falando de controle emocional, eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando de memória, eu estou falando de produtividade, eu estou falando de estratégia de prova. Então, o método compõe tudo isso. E quando você arquiteta isso, você constrói isso na tua semana, você sai do Fusca e vai para a Ferrari. Entende? E aí você começa a ter resultados extraordinários. Aquele conteúdo, aquela redação que não saía, você treina a tua mente a escrever e você começa a escrever textos em 60 minutos. Ótimos textos, com uma boa tese, com uma boa proposta de intervenção, com coesão, com coerência. Você começa a aprender os conteúdos, né? E hoje eu estou no 4º ano da medicina, por quê? Porque eu repliquei esse método durante a faculdade de medicina. Inclusive, ele é baseado no Medical School de Harvard, né? Porque lá eles têm prova a cada 60 dias. Então, ele funciona muito bem com a faculdade de medicina, né? Então, hoje eu só estou na medicina, com TDAH, com dislexia, estudando e trabalhando 4º ano de medicina, fazendo medicina de graça. Por quê? Porque eu desenvolvi esse método lá no passado. Porque se fosse de forma passiva, eu não ia nem passar o 1º ano da medicina, tá? Porque a minha faculdade é minha tradicional também, mas eu adaptei, entendeu? Por exemplo, eu falto muita aula, eu não vou nas aulas, eu estudo de forma ativa, entendeu? Com método Folha, com GPOM, com PBL, né? Agora eu estudo por meio de provas, então faço prova toda semana, né? Então, assim, o meu estudo não é estudo, eu nem vou na aula, sabe? Então, porque não funciona pra mim, entendeu? Eu vou ficar ali vendo o professor falar 2 horas. Eu vou sair da sala de aula, vão perguntar para mim, Léo, o que tu aprendeu aqui durante 2 horas? Eu vou falar, não aprendi nada. Então, essas 2 horas em casa, fazendo questões, fazendo provas, aplicando conteúdo, memorizando, aplicando ferramentas de memória, é como se eu tivesse estudado 3 dias do método tradicional. E é por isso que os meus alunos têm tanto resultado. O cara faz em 60 dias o que as pessoas demoram 3 anos para fazer. Ele muda a nutrição cerebral dele, ele muda o sono, ele faz técnicas de respiração, né? A respiração é fundamental para a aprendizagem, porque quando você faz técnicas de respiração, você aumenta a dopamina está relacionada com a aprendizagem, com a memória. Então, assim, você tem um passo a passo, você não precisa pensar, por quê? O que me incomodava? Porque o cronograma, ele é enlatado, né? Ele é enlatado, ele não respeita as tuas características. O método Atleta da Mente, ele respeita as tuas características. E ele vai mostrar, ó, tu tem que fazer isso, isso e isso. E quando tu tiver esses feedbacks, porque o teu cérebro ele tá toda hora te dando sinais, entendeu? Quando você acorda cansado, é um sinal. Quando você não tem vontade de fazer as questões de física, é um sinal. Então, toda hora o teu cérebro está te dando informações. E aí, você interpretar essas informações é fundamental para você lograr êxito, entendeu? Então, quando você turbina a tua mente, você sai do Fusca e vai para a Ferrari, você faz o que as pessoas demoram 3 anos para fazer, você consegue fazer em 60 dias. E é louco isso, né? É muito legal isso. Ver alunos meus que se sentiam burro, hoje aprendendo os conteúdos, que estavam pensando em desistir da medicina, hoje eles sendo estudante de medicina e dizendo para mim, Léo, o teu método salvou a minha vida e eu vou usar ele durante a medicina para mim não sofrer. Para mim não ter que tomar fluoxetina, que é um antidepressivo, que é muito comum que os estudantes de medicina tomem esses medicamentos antidepressivos, porque a faculdade tem uma pressão muito alta. É muito comum ter suicídio na medicina, porque a faculdade tem uma pressão muito alta. Então, se você não tem um método, não tem controle emocional, não cuida da tua saúde, não sabe como estudar, tudo isso vai prejudicando, vai fazendo você limitar, atrofiar a tua saúde mental. Saúde mental é o quê? É você ter plenitude nas tuas funções cognitivas, atenção, aprendizagem, memória, resolver problemas, né? No dia do Enem, tu vai fazer o quê? Vai resolver problemas. No dia do Enem, você não vai ficar vendo videoaula, você não vai ver resoluções, você não vai ter resumo colorido. No dia do Enem vai ser você, a tua mente, né? Você, a tua mente e a caneta, só. Entendeu? E o fiscal ali para ficar te cuidando, só, não tem mais ninguém para te ajudar ali. É só você e você.